Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Palavra do Senhor. Ronaldo, por favor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus continue nos abençoando, amém? Semana passada nós tivemos em Contagem, os irmãos mandam um abraço para a igreja, assim como foi levado um daqui para lá, nós trazemos um de lá, da igreja de Contagem, a todos os irmãos aqui. Nós vamos estar meditando ao Senhor aí, Mateus, como foi lido aí, Mateus capítulo 7, e qual dos irmãos aqui, ou daqueles que nos visitam, que por essa semana, ou por esse mês, não sei o que você tem passado, não sei do problema da sua vida, das suas lutas, das suas dificuldades, e assim como você também, a maioria, não sabe das minhas lutas, das dificuldades, no decorrer da semana. Todos nós aqui passamos por dificuldades, irmãos. Todos nós aqui temos lutas, todos nós aqui passamos por alguma coisa que nos entristece, que nos deixam chateados. Às vezes ouvimos daquelas pessoas que mais amamos algumas coisas que nos machucam, que nos deixam angustiados, com aquela vontade de chorar, sabe, como se fosse aquela facada, você não esperava isso, e ouvimos de pessoas que às vezes mais amamos nessa vida. Por isso, que hoje eu incentivo, assim como eu tenho me incentivado, a olhar somente para Jesus Cristo, porque só Ele não vai nos decepcionar. Assim como falamos várias vezes, irmãos falam aqui, uns vamos decepcionar os outros em algum momento da vida. Mas de tudo que você tem passado, de todas as suas lutas, de todas a sua angústia, eu quero te dar uma boa notícia, que você já sabe, de que você já tem essa certeza, de que o nosso Deus continua conosco, ao nosso lado. Por quantos dias? Todos os dias de nossas vidas, até a consumação do século. Seja o que for que eu e você passarmos nessa vida, e ainda lutas virão, infelizmente, irmãos, lutas virão, nós não estamos isentos a isso. O sol é para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus, mas as lutas também são para os bons e para os maus. Mas as alegrias também, elas são para os bons e para os maus. E agora é um desafio para nós. Será que realmente nós temos crido nas promessas do nosso Deus? Você realmente tem crido naquilo que você lê, naquilo que é explicado, naquilo que alguém compartilha com você? Você crê nisso? Você realmente crê nas Sagradas Escrituras?
Porque muitas das vezes nós duvidamos das coisas. Mesmo vendo nas Escrituras Sagradas que quando Deus está presente, por mais que pareça impossível, se Deus falou, irmão, que vai acontecer, vai acontecer. Ainda que você não consiga enxergar saída, ainda que você não com seus olhos não consiga ver uma solução, mas se Deus te prometeu que você vai passar por isso, você vai passar por isso. Se for da vontade do Senhor, que você chegue do outro lado são e salvo, você e eu, nós vamos chegar, seja o que for. Quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, quando tirou, foi feito aqueles vários milagres, várias coisas aconteceram, e Deus tirou o povo dali com mão forte e mão poderosa, mostrando o seu poder. O povo chega e fica a ponto, acamparam ali próximo ao mar. E agora, de repente, eles olham para trás e avistam Faraó e os seus melhores soldados, cavalos imponentes, carruagens imponentes, vindo para pegá-los e para matá-los, e para destruir. Qual que foi a dúvida deles? Qual que foi o pensamento? Moisés, será que lá no Egito não tinha covas ou não tinha como nos enterrar? Você nos trouxe para morrer aqui? E aquele povo que viu a mão poderosa de Deus, igreja, aquele povo que viu um Deus poderoso tirando eles dali, com mão forte, atrás Faraó, e na frente o mar. Em Êxodo, no capítulo 14, o Senhor, 14, Moisés, o que Moisés fala para ele? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, não se desespere, porque se foi a promessa e tirou vocês ali, nós vamos chegar do outro lado. E você, que já leu, quantas vezes você já ouviu pessoas muito mais capacitadas que vos falou do que eu, e dizendo para você que naquele momento da aflição, naquele momento da luta, naquele momento do medo, Madem, da angústia, e agora nós vamos morrer, João. E aí, nós vimos que a mão poderosa de Deus abriu o mar de um lado para o outro, e o seu povo passou em terra seca, com os pés secos. Você crê nisso, irmão? Você tem essa fé? Porque nós temos que ter essa fé. Isso não foi uma história contada para poder acalentar e acalmar os nossos filhos quando estão tristes, chorando, para que Deus algum ano, mas é a certeza que nós temos que ter, de que isso aconteceu, e o nosso Deus não mudou. Deus é imutável, Ele não muda. Eu mudo, você muda de opinião, você deixa de fazer algumas coisas ou outras, mas o nosso Deus, o que Ele prometeu, Ele cumpre, porque Deus é fiel, Ele não é homem para mentir. O nosso Deus, a promessa que Ele fez, Ele cumpriu. Então, quando Ele faz isso, o que Deus fala para Moisés? Diga ao povo que marchem, deixa que o resto é comigo. Sabe a sua dificuldade? Continue orando, continue buscando a Deus, como foi lido aqui em Mateus no capítulo 7, continue pedindo, continue tendo a certeza de que o Pai está ouvindo, como o próprio Jesus nos ensinou também. Não é uma reza em vãs repetições, ficar pedindo a mesma coisa, porque o Senhor sabe, nós oramos, temos a certeza que o nosso Deus está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas necessidades. E de que na hora que for para vir a provisão, ela vai acontecer. Ah, mas o meu problema é tão difícil, a minha vida está tão assim, acontecendo coisas tão complicadas na minha vida. Qual é o Deus que você serve, irmão? Tem algum limite para Ele? Ou é o nosso Deus, é o Deus do impossível? Porque o possível é comigo e é com você. O que é possível você faz, o que é possível eu faço. Agora, aquilo que é impossível, nós descansamos naquele que é o Deus dos impossíveis, das causas impossíveis, das coisas que eu e você jamais vamos conseguir fazer. Descansar no Senhor, ter essa fé. Sabe que muitas das vezes nós ouvimos, nós vemos falar das coisas e da bondade de Deus, do que Deus fez, do que Ele tem feito, do que Ele ainda faz, e quando chega na minha vez,
Irmão, o que fala é o primeiro que ouve, tá? Quando chega na minha vez, aí nós começamos a titubear, Cláudio. A nossa fé já, mas será que vai acontecer? Será que, sabe por quê? É porque eu quero, Jaime, que aconteça do meu jeito, conforme, Cláudio, foi dito aqui, e muito bem, a minha vontade. Mas o que que Jesus nos ensinou? Pai, a minha alma está angustiada até a morte, antes dele ir para a cruz, no Getsêmani. A minha alma está angustiada, mas que seja feita a sua vontade. A oração que foi feita pelo jovem, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas às vezes eu quero que na terra seja feita conforme a minha vontade. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós temos visão de galinha. Nós não temos uma visão de águia. Nós não conseguimos enxergar. Então, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, sabe qual que é a boa notícia? Já aconteceu. Nós já sabemos o que aconteceu, nós já sabemos que, se formos fiéis, se Deus continuar aumentando a nossa fé, porque Ele quem nos dá a fé, fiéis até a morte, com a fé que Ele nos dá, de acordo com a vontade dEle, não pelos meus méritos, ou porque, como eu tenho mais fé do que o meu irmão, você não sabe a luta que é, você não sabe a dificuldade e a luta que é, quando passamos por um problema, e você fala, agora na minha vez. Mas nós devemos ter essa certeza de que o mesmo Deus que fez essas coisas no deserto, Ele continua fazendo até hoje. A questão é, nós acreditamos 100%, nós imaginamos e temos a fé de que também podemos viver e vamos viver o impossível de Deus? Ou aconteceu só no passado? Muitas das vezes nós contamos as histórias dos profetas, as histórias dos apóstolos, o que aconteceu, mas nós temos que buscar essa intimidade com o Pai, para que quando batermos e quando for de acordo com a vontade dEle, nós vivermos a história, a nossa história, a sua história com Deus, irmão, a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor. Não é a intimidade do Jaime com Deus que vai fazer a diferença na sua vida e na minha, mas é a minha intimidade com Deus, é a sua intimidade com Deus, é quando todas as coisas estão acontecendo, e que ninguém vê, e que você vai lá no seu quarto, e fecha a porta, e ali você se derrama, diante daquele que é capaz de mudar toda a sua história. Porque não adianta ficar só lamentando, imagina ficar só lamentando ali à beira-mar. Os egípcios iam chegar e matar todos eles. Continue caminhando, continue orando, continue buscando a Deus e continue avante. Não desista, seja qual o problema, seja qual luta que for o problema. Porque se Deus tirou o povo do Egito com mão forte, e eles passaram ali, Ele continua nos dando, e o problema é a nossa fé. Hebreus no capítulo 11, versículo 1, fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Mas eu vivo isso, eu consigo enxergar isso com os olhos espirituais, ou eu só tenho fé depois que eu conquisto? Agora eu tenho fé, eu consegui. É já visualizar, antes que ainda aconteça, que as coisas vão acontecer. João no capítulo 20, versículo 29, Tomé, na primeira aparição de Jesus, quando estava o cenáculo aí com as portas fechadas, e que Jesus aparece para todos os seus discípulos, e diz que paz seja com vocês, Tomé não estava ali no meio dos irmãos, passado uma semana, quando Jesus volta, não é, Jaime? No meio deles ali, Tomé agora estava, e Tomé estava totalmente descrente. Imagina, irmãos, Tomé é totalmente descrente, Gil, ele viu todas as coisas que Jesus fez, ele andou com o Senhor, e ele não acreditou naquele momento, de que Jesus havia ressuscitado, e esteve no meio dos seus discípulos. Ele duvidou, tanto é que ele fala, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mas na segunda vez, quando Jesus aparece novamente ali, e ele fala, Senhor meu e Deus meu. Jesus fala para ele, porque me vistes agora, crestes?
Mas bem-aventurados que não viram e creram. Você viu, irmão, Jesus Cristo? Mas você crê? Então continue crendo, porque essa é a maior verdade em toda a sua vida que você já ouviu e ainda está ouvindo e vai ouvir. Não existe uma verdade maior do que essa, de que o nosso Senhor pagou os nossos pecados na cruz, morreu por nós e Ele ressuscitou. E Ele está vivo, e que Ele vai voltar, e se Ele prometeu, Ele vai voltar. Não é promessa e contos da carochinha, Ele vai voltar, que estejamos preparados. Continuar buscando, continuar batendo, continuar pedindo a Deus, para que Ele aumente a nossa fé. O que você tem pedido para Deus, irmão? Olha, mas eu tenho pedido e não tenho conseguido. Eu não sei o que você está pedindo, não vou desmerecer. Às vezes você está pedindo para o Senhor o último iPhone. Por quê? O dia que nós entendermos, Mateus 6,33, que eu devo buscar ao Senhor, buscar a Deus em primeiro lugar, e depois todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas, seja ela qual for, mas está falando da nossa necessidade básica. Mas quando, se Deus quiser te abençoar, de forma material, de forma financeira, louvado seja Deus, mas não é uma regra. Não é uma regra, mas muitas das vezes eu busco todas as coisas, em primeiro lugar, quando sobra um tempo, eu busco o reino de Deus. O que você tem pedido para Deus, nas suas orações? Quando você ora ao Pai? Qual é a sua petição diante do trono de Deus? Será que nós temos pedido para que a igreja cresça? Será que nós temos pedido para que Deus, na sua infinita bondade, não venha deixar que a igreja dele venha cair? Venha pedir a Deus que tenha mais irmãos, pedindo a Deus sabedoria para que aqueles homens que um dia forem nos presidir, seja da vontade de Deus, ou eu estou preocupado com o meu bem material e está tudo bem, pronto, e acabou, e os irmãos é que orem por isso, porque eu estou preocupado com o meu bem-estar, o bem-estar da minha família. Não é desse pedido que fala aqui em Mateus 7. É de acordo com a vontade de Deus. Porque nós somos filhos, e o exemplo que ele dá aqui, qual pai? Seu filho lhe pediu alguma coisa, e você foi lá e que ele usa, né? Se te pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Sabe aquele pedido que muitas vezes você tem clamado a Deus na sua intimidade, no seu particular com o Senhor, e ele não chega? Você dá qualquer coisa que os seus filhinhos pequenos lhe pedem, vocês a colocam na mão deles? Netinho do seu caso quer dirigir, ele pode? Muitas das coisas nós não recebemos porque nós não somos capazes de administrar. Muitas das vezes nós não temos condições de administrar aquilo que nós pedimos a Deus. E o nosso Deus sabe aquilo que vai até nos afastar. E muitas das vezes nós vamos batendo, nós vamos pedindo e não vamos sendo ouvidos. Nós somos ouvidos, mas não recebemos, porque não está no centro da vontade de Deus. As lutas e as dificuldades, porque nós somos filhos e devemos ter essa intimidade. João 3:1 diz que veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus, mas a bondade de Deus é tão grande, o seu amor é tão grande, a sua misericórdia é tão grande, que Ele nos amou de tal maneira, que o seu Filho pagou os nossos pecados na cruz, e hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Nós batizamos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que está aqui, o Consolador, aquele que na angústia, na dor, nos momentos de saúde, está ali te consolando, está ali te sustentando, está ali de cada dia lhe dizendo que você não está sozinho, que aquela luta não é só sua, que Deus está pelejando com você.
E ainda que não aconteça da maneira que você quer, aprazível aos seus olhos, mas se for da vontade de Deus, tenha certeza que é a melhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que tem acontecido, infelizmente, muitas das vezes, é que nós temos a mania de querermos limitarmos um Deus tão grande e colocarmos esse Deus, queremos dizer, olha, até aqui Deus faz. Até parece que nós não conhecemos todo o que aconteceu, todas as nossas leituras e vendo aquele Deus poderoso, mas aí agora chega na nossa vez, nós começamos a dizer, olha, até aqui eu acho que agora, Deus até, mas agora não vai dar não, acho que está complicado, eu não sei. Queremos colocar esse Deus grande, queremos colocar esse Deus todo-poderoso dentro de uma caixinha, dentro da nossa religiosidade, que às vezes está aqui dentro, porque agora não, porque Deus só faz até aqui. Você sabe? Ué, agora você limita a Deus? Que interessante. A criatura ditando para o Criador, agora ele não consegue. Quem é você, irmão? Quem sou eu? Teólogos renomados, homens letrados, homens sábios, que buscam a conhecer a Deus, será que realmente conhece? Quando o grande apóstolo Paulo estava ali, tão próximo de Deus, buscando tanto a Deus, na sabedoria, e passando por lutas, e vendo o livramento de Deus, e sentindo e vivendo o amor de Deus na sua vida, os cuidados de Deus, ele não se ensoberbeceu, dizendo, como eu conheço a esse Deus, como eu sou bom. Pelo contrário, lá em Romanos, quando ele fala, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus, ele começa a entender quem é esse grande Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem? Creia nesse Deus, tenha certeza de que Ele é o soberano, e que nem se eu ou você, irmão, seja quem for nesse mundo, quiser encaixotar o nosso Deus dentro de uma caixinha, e querer dar limites, até onde Ele faz, não queira, porque você vai dar com os burros na água. Quem é você, ó criatura? Quem é você? Quem sou eu? Vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, para que possamos ver com os olhos espirituais, ver o que Deus tem feito, a bondade do Senhor, o cuidado dEle, o que Ele tem feito no meio. Ninguém explica Deus. Será que o Criador de todas as coisas, que é digno de toda a honra e toda a glória, Ele mudou? Não, Ele não mudou. Ele continua com seus olhos atentos e com seus ouvidos a nos ouvir, as nossas petições. Quando você bate na porta, quando você pede, Ele está te ouvindo. Continue buscando, igreja, continue pedindo ao Senhor, continue clamando, porque ao seu tempo, na vontade dEle, de acordo com a vontade dEle, vai ser feito segundo a vontade dEle. Não se frustre se não acontecer do jeito que você quer. Sabe aquela coisa que às vezes já aconteceu, que você já pediu a Deus, e que não aconteceu, e que lá na frente, você olha para trás e fala, nossa, eu passei por tudo isso. Você não passou sozinho, não. Quando nós perdemos aqueles que amamos, você não está sozinho. Quando aqueles que amamos está passando por dificuldades no hospital, você não está sozinho. Ele não está sozinho, ele está sendo cuidado por Deus. Nós não somos órfãos. Jesus foi e nos enviou o Consolador, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta,
e que nos mostra qual que é a vontade do Senhor. Não vamos querer entender esse Deus, vamos viver para esse Deus, que as coisas vão acontecer e vão nos surpreender. Deus Ele é imutável. Nós temos pedido a Deus coisas, pedimos a Deus sabedoria, muitas das vezes não temos nem sabedoria para pedir a Deus alguma coisa que queremos. Você tem pedido a Deus sabedoria, como em Tiago capítulo 1 nos ensina? Peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar. Mas peça com fé. Peça com fé, Marden, continua pedindo com fé. Porque aquele que pede duvidando, o que Tiago fala? Ele não vai receber nada. Porque você já pede duvidando. Eu não vou ganhar, eu não vou receber mesmo. Não seja inconstante. Peça com fé. Porque vai chegar. Ainda que não seja de acordo com a sua vontade. Mas vai chegar. Continue pedindo a esse Deus. Relacionamento. Porque quando nós não temos um relacionamento com o nosso Pai, até para chegar diante dele, é complicado. Qual é o relacionamento, nós pais, mães, qual que é o relacionamento que o seu filho tem com você? Ele tem um relacionamento de liberdade com você? Tem? De confiança? Ele confia em você? Para falar das suas dificuldades, algumas vezes, das suas lutas? Ele confia em você? Ele tem essa liberdade, essa intimidade de chegar até você e falar: olha, pai, aconteceu isso tem acontecido, tem me atrapalhado. Esse é o relacionamento que Deus quer que eu e você tenhamos com Ele. Desde o princípio foi assim. Lá no Éden, o desejo que Deus tinha de relacionar com Adão e com Eva, que ele, na viração do dia ele vinha, já imaginou isso, irmão? Não fica só na sua mente, não. Um dia, pela nossa fé, nós vamos estar com Ele, porque Ele foi preparar moradas para aqueles, e Ele vai voltar para nos buscar, e onde quer que Ele esteja, que eu esteja, vós estará comigo, vós estarás também comigo. Essa é a nossa fé. Ou você não crê nisso? Nós devemos crer e agarrar nisso, com força. Porque quando as lutas vierem, nós sabemos, vai passar, que o Jean me falou aqui na coleta, vai passar, tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar para trás, as coisas boas, as coisas maravilhosas, sabe? Aquele carrão, o seu sítio, a sua conta bancária bacana, ótimo, irmão, Deus seja louvado, não seja um avarento miserável, mas vai ficar para trás. Não vai para o céu, não vai para a eternidade com você. Mas sabe aquelas lutas? As suas doenças, as suas dificuldades, as suas angústias, aquelas doenças que não têm cura aqui humanamente falando, vão ficar para trás. Teremos, né, Cláudio, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, e nós vamos ver o nosso Senhor assim como Ele é. Creia nisso, mentalize isso, foca nisso, coloca isso, medita nisso, dia e noite, para que a nossa fé venha aumentando, a nossa esperança não venha ficando para trás, mas que possamos crer cada dia mais, de que esse Deus, que nós batemos a porta e Ele nos recebe, é esse Deus que nós vamos estar com Ele. Tem que haver um equilíbrio. Às vezes nós vemos algumas pessoas querendo se aproveitar disso, fazer um evangelho raso de prosperidade, coisas que você ganha, você tem, você é isso, você é aquilo. Nós sabemos que nós passamos por lutas, por dificuldades, que nós não estamos aqui por troca, por causa disso, porque eu vou receber, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Mas nós devemos também ter o equilíbrio e ter a certeza de que esse Deus fiel, Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu querer.
é isso. Então, vamos viver, e deixamos de viver isso, não vamos limitar o nosso Deus, e esquecemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Não vamos esquecer disso, e vamos viver Mateus 7, de 7 a 11. Vamos bater, vamos confiar, vamos pedir, porque o Pai já nos ouviu e continua nos ouvindo. Que Deus nos abençoe. Mateus